Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus, um recado do céu para o seu coração, para o nosso coração. Quero compartilhar com vocês o texto que está registrado no primeiro livro de Reis, no Velho Testamento, no capítulo 17. Quem tem a Bíblia como sua companheira, que costuma ler constantemente a palavra de Deus, que já leu a Bíblia toda, certamente já leu as histórias, as narrativas a respeito das façanhas que Deus realizou através da vida do profeta Elias, aquele que lutou com os profetas de Baal lá no monte, e enfim. Há muitas passagens muito preciosas que a palavra de Deus nos conta a respeito da vida, do ministério do profeta Elias. Mas o que eu queria compartilhar com você é quando ele recebeu a palavra do Senhor, capítulo 17, versículo 2 em diante. Depois veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás água do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Porque Elias tinha trazido uma profecia, uma palavra da parte do Senhor, né? Aqui no versículo 1, nós vamos ver que ele diz assim, para Acabe, o rei Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele falou isso não porque ele estivesse determinando, ele tinha a palavra de Deus que o orientava e ele fez essa profecia, essa ordem, dizendo que o céu se fecharia, não iria chover, até que ele orasse de novo ao Senhor. Ele ia guardar a ordem do Senhor, né? E por isso que ele tinha que se esconder, Deus tinha que ocultá-lo das vistas do rei Acabe. E depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus deu ordem, mandou ele para um lugar, se recolher, se esconder, ficar distante do rei Acabe. E Deus disse que ele teria o ribeiro de Querite ali onde ele beberia água, se saciaria da água, se serviria da água do ribeiro. E Deus disse que tinha dado ordem aos corvos para que trouxessem carne e pão para ele todo dia, de manhã e de tarde. Uma ou duas vezes por dia ele seria alimentado, né? E assim aconteceu. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebiam no ribeiro. Versículo 6 do capítulo 17. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Deus cumpriu a sua palavra, mandando os corvos trazerem comida, pão e carne para ele todos os dias, 2 vezes por dia. Então, quando secou o ribeiro, porque não chovia mais, né? Ele ficou numa situação de não ter como se abastecer de água. Então, no versículo 8 diz o seguinte: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, porque eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Interessante, o que eu quero observar com você, o que eu quero pensar com você, é que Deus tem todo o poder nas mãos, Deus tem todos os recursos nas mãos para fazer o que Ele quer, as suas determinações se cumprem, Ele pode tomar o caminho que Ele queira, mas muitas vezes Deus toma caminhos, toma direções, toma agendas que são completamente inusitadas para nós, né? E o Deus usa o improvável para realizar as suas obras, para que fique bem patente
de que é o poder dele que está agindo e não o poder do homem, não os recursos humanos, porque Deus é Deus, ele tem todo o controle nas mãos. E ele chegando lá onde o Senhor mandou, ele encontrou uma mulher, uma viúva, que estava recolhendo lá uns gravetos para fazer um fogo, né? E Deus apontou que era aquela mulher que ele tinha determinado que sustentasse Elias. A mulher não tinha recurso nenhum. Ele pediu água para ela, ela foi, buscou água, né? Trouxe água para ele beber, ele disse, agora eu quero um bolo. Queria um bolo. Ela disse, vive o Senhor, porque ela tinha conhecimento de Deus, era temente ao Senhor, ela disse, vive o Senhor, que eu não tenho mais farinha, a não ser um pouquinho, um punhado de farinha, um pouquinho de botija de azeite, que eu vou preparar um bolo para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer, porque não existe mais recurso nenhum. Deus disse que tinha dado ordem ao coração daquela mulher para que sustentasse, né? Mas veja bem, Elias se viu diante de uma mulher viúva, pobre, desprovida de qualquer recurso, mas Deus disse que tinha dado ordem a ela para que ela fosse sustentar Elias. Deus, o nosso Deus, é o Deus do improvável. Deus não precisa dos recursos naturais para fazer a sua obra, para cumprir a sua agenda, para dar destino às suas metas, às suas realizações. Por isso, se você está passando por uma situação difícil, se você vive alguma situação que é um quadro difícil, saiba que Deus é o nosso Deus, é o Deus do improvável. Ele não vai usar os recursos naturais, os meios naturais, como é comum para nós pensarmos, não, a solução está dessa forma, o caminho deve ser esse, porque nós sempre vamos analisar a situação pela lógica, pelo nosso raciocínio lógico, mas Deus usa o improvável, porque Ele é Deus. Ele, de qualquer situação, Ele tem solução para qualquer saída que Ele queira dar. Ele pode dar o encaminhamento que Ele quiser. E muitas vezes o caminho que Ele vai te propor é um caminho que você não vai entender. Senhor, mas aí não tem recurso, aí não tem situação, como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou fazer? Lembre-se que nós, povo de Deus, não não dependemos dos recursos naturais, das condições humanas, mas nós dependemos das mãos de Deus, que abençoa e que opera milagres e que realiza os maiores milagres. Por isso, o que você está passando, não sei, talvez uma falta de saúde sua ou de alguém da sua família, que está precisando de uma cura, de um milagre, talvez a solução de um problema financeiro, um problema familiar, um problema trabalhista. Eu não sei o que possa estar acontecendo. O que eu sei te dizer é que Deus tem o controle de todas as coisas na mão. Ele pode usar os recursos que Ele quiser, porque Ele é o Senhor dos recursos. Ele é quem faz os recursos. Aquela viúva atendeu ao profeta Elias, ela fez o bolo, deu a água, serviu o bolo, preparou o último alimento que ela tinha. E olha o que o profeta, dirigido por Deus, falou para ela no versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Veja bem que ele disse que assim diz o Senhor Deus, não é ele que estava dizendo, mas o Senhor Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ele falava em nome do Senhor, ele sabia que poder existia nas mãos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã que me ouve, meu amigo, minha amiga, creia, Deus tem todo o poder nas suas mãos e Ele é o Senhor do improvável. Aquilo que é improvável para nós, que é impossível para nós, para Deus é o caminho que Ele toma, porque Ele faz caminhos onde eles não existem. Então, por isso que agora nós vamos orar também por você, pela sua família, pelo seu lar, pelas suas necessidades. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar juntos. Se você não puder, estiver na rua, estiver caminhando, coloque seu coração diante de Deus, porque nós vamos buscar a presença do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Amém?
o Deus do improvável, mas o Deus de poder absoluto e total. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo eu oro a Ti agora. Na Tua presença eu levanto esse clamor em favor das vidas que me acompanham nessa oração agora. Senhor, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos de milagres, porque Tu és o Deus do improvável, Senhor, mas Tu realizas as Tuas obras milagrosamente, poderosamente, maravilhosamente. Tu realizas o Teu querer sempre, Senhor. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, abençoa esta vida que representa essa família, esse lar, essa situação, e alcança com o Teu poder. Se houver alguém enfermo, Senhor, poderoso és Tu para trazer a saúde, restaurar a saúde dessa pessoa. Em nome de Jesus, alcança com o Teu poder e abençoa pelo Teu Espírito, porque eu oro, porque creio, no nome santíssimo de Jesus Cristo, e para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, creia. Deus é Deus do improvável, mas Ele realiza obras maravilhosas. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e, nos permitindo Deus, até a próxima.